Olá, você começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o Dr. Fernando Maia, médico infectologista do Hospital Elvio Alto. Nós vamos falar sobre as doenças que são transmitidas ou têm uma transmissão mais fácil, facilitada pelo período da chuva. Olha, doutor Fernando Maia, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Pois é, doença é também uma questão meteorológica, em determinado momento ela está mais propícia de acontecer ou não? Algumas são. As doenças infecciosas, de uma maneira geral, são muito variadas nesse aspecto. Então a gente tem muita doença que não depende das mudanças climáticas, mas tem muitas que dependem e aumentam justamente na época, para alguns lugares, na época fria, que não é o nosso caso, esse é mais para o lado do sul, do sudeste, e na Europa, nos Estados Unidos, que você tem as 4 estações bem definidas. Para nós aqui no Nordeste, que nós não temos as 4 estações, a gente tem uma época do ano que chove um pouco mais, que é essa que nós estamos começando agora, e que a gente chama de frio. Na verdade, a gente não chega a fazer frio, mas essa chuva aumenta a concentração das pessoas, aumenta o número de horas que as pessoas passam em ambiente fechado, carro fechado, ônibus fechado, ambiente fechado por causa da chuva muitas vezes, e isso facilita a transmissão da maioria das doenças de transmissão respiratória. Por isso é que nessa época do ano aumenta a gripe, aumenta resfriado, aumenta a meningite, meningocócica também aumenta nessa época, já é esperado, e por causa do aumento da chuva a gente tem as doenças decorrentes das inundações, principalmente a leptospirose, que a gente também espera algum aumento nessa época do ano por conta desse aumento da chuva e também da maior aglomeração das pessoas. Então, são essas doenças da época, vamos dizer assim, que aparecem agora. Então, a mamãe tem razão quando diz para o garoto lá, ó, menino, sai da chuva? Tem, em parte, né? Em parte. Às vezes as mães exageram um pouquinho, mas tem razão sim. Porque na chuva ocorre o resfriamento do corpo, né? Você toma um banho de chuva. E às vezes, se a pessoa já estiver na incubação de uma doença dessa, por exemplo, um resfriado, tomar um banho de chuva bem tomado, esse resfriado pode aparecer, ou se já ia aparecer de qualquer maneira, pode aparecer de uma maneira mais intensa, mais grave. Acontece, realmente acontece. Acontece, então, quer dizer, tomar banho de chuva desnecessariamente pode não ser aconselhável. Às vezes não. Na maioria das vezes não acontece nada. Todos nós já tomamos banho de chuva, a gente estava conversando aqui há pouco, eu tomei muito banho de chuva quando era pequeno, jogava bola na rua, não me lembro de ter tido nenhuma doença grave por causa disso. Mas realmente tem pessoas que são mais sensíveis a isso. E acabam adoecendo, infelizmente. O pessoal lá da parte norte do país está dizimada a população. Com certeza. Chove bonitinho lá. Lá chove e muito. E eu conheço aquela região de Belém do Pará ali, chove muito. Se chuva matasse alguém, ali não tinha mais ninguém, pode ter certeza disso. Agora, são doenças que, facilitadas pelo reflexo da chuva, ou seja, um ambiente que está sempre fechado, não tem uma certa ventilação, a umidade ali gerada, tudo isso facilita a transmissão e são doenças passíveis de serem transmitidas de um ser humano para o outro. Sim, e se transmitem da maneira mais fácil, dentro das doenças transmissíveis, é a maneira mais fácil de transmissão, que é exatamente a transmissão respiratória. Então, é através da fala, da tosse e do espirro do doente. Então, num ambiente fechado, isso facilita esse modo de transmissão. A pessoa está num ambiente fechado, sem ventilação, alguém espirra, por exemplo. E esse espirro pode disseminar vírus, que é o mais frequente. Vírus da gripe, vírus do resfriado e tantos outros. Ou até alguma doença bacteriana mais grave, tipo a doença meningocócica, que também acontece nessa época. E a transmissão é da mesma maneira. Também é pela via respiratória. Bom, eu volto à mamãe e à vovó quando ela diz assim, eita, o menino espirrou. Espirro é um indicativo ou é uma certeza de que a criança já esteja doente? Não, é apenas um indicativo, porque existem algumas outras doenças que também podem cursar com espirro, com tosse. Não é só a infecção respiratória em si, né? Não é só a gripe, não é só o resfriado. A criança que tem rinite, por exemplo, que é uma inflamação crônica, aguda ou crônica das narinas, ou que tem sinusite crônica, mesmo que não tenha um componente infeccioso importante, seja mais um componente alérgico, que nessa época do ano também aumenta, essa criança, ou mesmo adulto que tem rinite, que tem sinusite, que tem faringite, pode tossir, pode espirrar. Então, não necessariamente. Então, é que as pessoas podem, quem tem sinusite, quem tem rinite, por exemplo, espirra o ano todo, praticamente.
porque não é só a diminuição da temperatura. Existem também vários fatores alergênicos, por exemplo, a poeira. Para o nosso verão, novembro, dezembro, janeiro, em que as temperaturas aqui são normalmente mais altas e chove muito menos, ou aqui, por exemplo, praticamente não chove, o que é que acontece? O chão fica muito seco e a poeira levanta. E essa poeira também faz espirrar, também faz tossir. Mas aí não tem nada a ver com doença infecciosa. É por isso que nem sempre o espirro ou a tosse é necessariamente sinal de doença desse tipo. Pode ser. Nessa época do ano a gente é levado a pensar que seja, porque nessa época do ano o número dessas doenças aumenta e por isso a gente leva a pensar isso. Mas não é obrigatório, não. Esse foi um mês de vacinação contra a gripe, o vírus da influenza. Isso. Muita gente confunde as gripes e confunde gripe com resfriado também. Vamos aqui aproveitar e desmistificar. Gripe é resfriado, resfriado é gripe, eu espirrei, eu estou gripado, influenza é uma gripe qualquer, a gente não precisa se preocupar? Não, são coisas bem diferentes. Assim, basicamente, a gente pode resumir de uma maneira muito simples. O resfriado é uma doença que pega o paciente do pescoço para cima. Então, ele dá dor de garganta, pode dar nariz entupido, pode dar tosse, pode dar dor de garganta, uma coriza, pouco mais do que isso. A gripe é uma doença sistêmica, uma doença que acomete vários órgãos do corpo ao mesmo tempo. Então, o paciente, além de ter dor de garganta, além de ter coriza, além de ter tosse, o paciente tem febre, geralmente febre alta, pode ter tosse, tem uma astenia, quer dizer, uma moleza muito grande, aquela sensação de que levou uma surra, ou que está muito cansado, que o corpo pede cama. A pessoa pode ter febre alta, inclusive. E na gripe, a incidência de complicações decorrentes da gripe é muito maior do que no resfriado. Por exemplo, a pneumonia, que é uma complicação frequente da gripe e que é uma complicação temida, principalmente em paciente idoso, por exemplo. A maior complicação, a maior causa de morte secundária à gripe no idoso é exatamente a pneumonia. A gripe começa exatamente na época fria, para nós na época da chuva. E a época de vacinar é agora, porque nós estamos começando a época da chuva e o vírus já está circulando, o vírus da gripe já está circulando, e por isso é importante que a vacinação seja feita logo, porque você vai evitar os casos de gripe lá na frente. Uma coisa interessante sobre gripe, você tocou nesse assunto, é muito importante. A gente gripa uma vez por ano. A gripe, especificamente, é uma vez por ano. Tem gente que diz, eu gripei 3 vezes, 4 vezes esse ano. Geralmente, a gripe é uma só. Se foi gripe mesmo, na maioria das vezes nem é. Na maioria das vezes é um resfriado forte, às vezes é outra infecção respiratória, não é necessariamente gripe. Por que isso? Porque o vírus da gripe que circula todo ano é um tipo de vírus. Todos os anos esse vírus sofre uma mutação tal que o organismo passa a reconhecer como se fosse um novo vírus. E é por isso que a vacinação da gripe tem que ser repetida todos os anos, porque cada ano é uma gripe diferente. Por isso é que a vacina tem que ser repetida anualmente. A gripe em si, o quadro infeccioso devido ao vírus influenza, que é da gripe, dura mais ou menos uma semana. Depois disso, muitas pessoas ficam tossindo, ficam espirrando, ficam com o nariz entupido, ficam com sinusite, pode ter pneumonia, ou muitas vezes fica com aquela faringite crônica, aquele pigarro, né, muito tempo. Isso é secundário ao processo alérgico que acontece por causa da gripe. Mas a gripe em si dura uma semana. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas passam, às vezes, semanas, às vezes até meses, com aquele quadro de alergia respiratória repetida, que o resfriado também pode causar. Já em relação ao resfriado, os vírus diferentes que causam resfriado. O mais comum, o mais conhecido, é o chamado rinovírus, que é um vírus que ataca principalmente o nariz. Mas existem vários outros vírus que também causam resfriado, todos que causam um quadro clínico exatamente igual. Então, a gente olhando para o doente não dá para dizer qual é o vírus que está causando aquele resfriado. O resfriado a pessoa pode ter mais de uma vez por ano, porque são vários vírus diferentes, então você pode ter acometimento mais de uma vez por ano, embora isso não seja muito comum, a não ser nos pacientes que têm já uma imunidade diminuída, ou um paciente muito idoso, às vezes uma criança muito pequena, ou um paciente que já tem algum grau de deficiência da imunidade, por exemplo, um diabético crônico, uma pessoa que está tomando medicamento corticoide para diminuir a imunidade, paciente que é portador das chamadas doenças autoimunes, lúpus eritematoso, doença mista do colágeno, dermatopolimiosite, artrite reumatoide, essas doenças todas que
Portadores de necessidades especiais, por exemplo? Também. O Down, o autista? Também, porque são pessoas que têm dificuldade de tossir, muitas vezes têm dificuldade de excretar secreção respiratória, pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção também, pessoas que têm deficiência física que não conseguem caminhar normalmente, por exemplo, não conseguem caminhar com rapidez, porque a movimentação é muito importante para a manutenção do nosso bem-estar, inclusive para a eliminação de secreção respiratória. Então, a pessoa, por exemplo, um doente que está acamado, por exemplo, por qualquer razão, não consegue levantar da cama, é um paciente sujeito a ter mais infecção respiratória também, exatamente por causa disso. Pois é. Olha, nós vamos continuar conversando sobre esse tema aqui, sobre as doenças que são de mais fácil transmissão, digamos assim, durante esse período chuvoso. Doenças que são graves. Gripe mata, né? Gripe pode Gripe matar. mata, né, doutor? Mata. Isso é importante que a gente frise. Olha, o Pauta Especial volta em instantes e, é claro, eu conto com você.